Você olha para a quantidade de matérias que precisa estudar para um concurso e começa a pensar, será que eu consigo? Será que é para mim? Você estuda, mas às vezes parece que não sai do lugar, sabe? Está sempre recomeçando do zero. E se eu te dissesse que o problema não é sua capacidade, muito menos sua inteligência e nem sequer é falta de tempo. O problema são os seus hábitos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 hábitos que separam quem passa em concurso de quem desiste. E são hábitos simples que vão te levar da procrastinação até a aprovação em concurso. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, criamos esse canal e o site mentedeconscurseiro.com. E aqui no canal, nosso foco é tentar ajudar pessoas normais, como você e eu, a passarem em concursos públicos de nível médio, ainda que você nunca tenha estudado na vida e mesmo que você nem sequer goste de estudar. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo de hoje. Olha, eu sei exatamente o que passa pela sua cabeça. Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa exausto, enfim. Você, nesse contexto, até tenta ali começar os seus estudos e com uma certa animação, inclusive. Aí você vai lá, estuda 3 dias seguidos, animado, ali com tudo. Aí depois, por algum motivo, você para, sabe? Aí vem aquela culpa que a gente sente quando a gente para de estudar. Me fala até aqui nos comentários se você já passou por isso, sabe? Se isso já aconteceu com você. Eu, pelo menos, já passei por isso diversas vezes. E a boa notícia é que você vai conseguir superar essa barreira. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes, sabe? Pessoas, às vezes, trabalhando 8, 10 horas por dia, sem formação em direito, que hoje são aprovadas em concurso. E sabe qual foi a diferença entre essas pessoas que foram aprovadas e as que não foram? Não foi estudar 12 horas por dia, definitivamente não foi ficar estudando até os olhos sangrarem. Não, nada disso. Foi criar hábitos que levam essas pessoas até a aprovação. Então bora direto ao que interessa. Eu vou te mostrar 5 hábitos que vão garantir a sua aprovação em 2026, beleza? E o primeiro hábito é você estudar todo dia, mesmo que sejam só 15 minutinhos. Então vamos lá agora. Eu sei que você pode estar pensando, Júnior, mas 15 minutos não é muito pouco, não é muito pouquinho tempo? E sabe qual é a maior razão da reprovação da maioria das pessoas, dessas pessoas que acabam decidindo? De novo, como eu falei, não é falta de inteligência, é falta de constância nos estudos. A pessoa ela estuda ali 5 horas no sábado, depois estuda 8 horas seguidas ali de segunda a sexta. Aí daqui a pouco o que acontece? Na próxima segunda, ela já não vai estudar. Na terça, ela ainda vai estar cansada. Aí quando vê, passou uma semana sem a pessoa nem sequer estudar nada. Aí depois ela esquece tudo que ela estudou naquela primeira semana que ela estava bombando e no final ela tem que recomeçar tudo de novo. Ou seja, é um looping infinito. Agora, quando você estuda todo dia, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, o seu cérebro ele mantém as conexões ali que você fez naqueles estudos ativas, ou seja, você não vai esquecer. É como se fosse academia. É melhor 20 minutinhos de academia todo dia do que você, sei lá, só fazer 3 horas de academia no sábado. A segunda coisa que acontece é que com o passar do tempo, as coisas elas vão começar a funcionar meio que no piloto automático para você, sem você sequer dar conta disso. Você não vai precisar se motivar todo dia para estudar. Você simplesmente vai estudar porque já é o que você faz, já se tornou um hábito. E a terceira coisa que acontece quando você estuda todos os dias é que você vai avançar todo dia. Você vai avançar diariamente, ainda que seja um pouquinho. Em 6 meses, por exemplo, sei lá, vão ser 45 horas de estudo consistente ali que você pode estar fazendo. E você nunca vai voltar para o zero se você estudar pelo menos um pouquinho todo dia. E como que você cria esse hábito? O que você vai fazer? Tenta escolher um horário fixo para você estudar. Aí começa com 15 minutinhos só, sabe? E esses 15 minutinhos vão servir para você não quebrar a corrente de estudos. Eu mesmo comecei estudando 15 minutos por dia, aí depois eu fui aumentando gradualmente, esse tempo foi aumentando naturalmente conforme eu fui me acostumando. Então, por exemplo, eu comecei estudando 15 minutos todo dia, quando aqueles 15 minutos viraram hábito, aumentei para 30. Quando os 30 viraram hábito, aumentei para 1 hora. E assim por diante. E eu conheço mais gente que fez
a mesma coisa, o Diego inclusive. Então, mantenha a constância nos estudos. A constância é muito mais importante do que você imagina. Beleza, então, primeiro hábito assimilado, vamos agora para o segundo. O segundo hábito é você fazer questões de provas anteriores todos os dias. Aí você pode estar pensando, Júnior, mas eu ainda nem aprendi a matéria direito, como é que eu vou fazer questão? E olha, o que eu vou te falar aqui pode parecer meio óbvio, mas você vai entender onde eu quero chegar. Você não passa em concurso porque você sabe muito, porque você saca muito da teoria. Não, você passa em concurso porque você acerta as questões. Passa em concurso quem acerta mais questões. A prova não pergunta para você, por exemplo, algo como explique a teoria de tal coisa. Não, ela vai te dar 5 alternativas. E isso é bem diferente. O que acontece? Tem gente que estuda às vezes 6 meses, assiste 200 horas de aula, lê milhares de PDFs e na hora da prova ela trava, ou então ela não sabe exatamente como aplicar aquela teoria na prática das questões, porque estudar passivamente é uma coisa, resolver questões de prova é outra completamente diferente. Quando você faz questões de prova, você descobre o que a banca cobra, você treina o seu cérebro para o formato da prova, você identifica as suas fraquezas para o que a banca quer bem antes ali do dia D. Então o método é simples, todo dia faz pelo menos aí no mínimo umas 10 questões do assunto que você acabou de estudar. Então você estudou, por exemplo, princípios administrativos, resolve 10 questões desses princípios. Aí para isso você pode usar sites como o QConcursos, TecConcursos, ou pegar provas antigas no site da banca mesmo também, ou usar sites gratuitos como PCI Concursos, enfim, ver o que for melhor para você. E quando você errar essas questões, não passa direto também não, sabe? Tenta entender o porquê de você ter errado. Cada erro é uma oportunidade de você aprender. Em 3 meses você já fez centenas de questões. Aí você começa a ver o padrão das bancas quando você vai se acostumando dessa forma. Com isso, você vai chegar na prova confiante porque você já treinou centenas de vezes. Você precisa se lembrar sempre do nosso mantra aqui do canal. Se você não fez questões, você não estudou. Beleza, então vamos avançar aqui. Mas antes da gente ir para o terceiro hábito, se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho. Esse aqui é um canal especializado em concursos de nível médio que cobram matérias de direito. E toda semana tem conteúdo novo para você chegar mais perto da sua aprovação. Seguindo então, bora para o terceiro hábito, que é estudar sem distrações, longe do seu celular. Vamos lá, vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Quando você estuda, e eu vou botar entre aspas aqui, você vai entender o porquê. 2 horas, mas dessas 2 horas você fica 10 minutos da aula, aí depois você vai 5 minutos no Instagram, aí depois você volta para o seu PDF, aí depois você para um pouco e dá uma olhada no WhatsApp. Você definitivamente não estudou 2 horas. Você, nesse caso, na melhor das hipóteses e tentando ser otimista aqui, estudou no máximo, estourando 40 minutos ali de verdade e mesmo assim estudou ali picado e sem profundidade. O seu cérebro, se você começar a ficar fazendo essas coisas, essas pausas, essas distrações, né? Essas pausas quero dizer para olhar WhatsApp, para olhar Instagram ou para olhar qualquer outra coisa que te distraia. Se você ficar fazendo isso, o seu cérebro ele não vai focar, ele não vai entrar em modo de foco profundo. E isso vai fazer com que você não consiga reter direito a matéria. Você precisa de foco para aprender a matéria de verdade, para você guardar ali na sua memória de longo prazo. Tem até um estudo que mostrou que a cada interrupção que a gente faz no estudo, você leva cerca ali de 23 minutos para conseguir voltar ao nível de concentração ideal. Então imagina 3 distrações em 1 hora. Nesse caso, você não estudou nada de verdade. Então, qual método que você deve usar? Você primeiro deve deixar o seu celular no silencioso, em outro cômodo de preferência. Aí avisa sua família que você vai estudar para você não ser interrompido. Tenta usar também, dentro desse cenário, que é legal para você conseguir manter a sua concentração, o método Pomodoro, para você ali conseguir manter o seu foco de verdade. Aqui no canal a gente tem 2 vídeos de timer Pomodoro que podem te ajudar. Um de 25 minutos de estudo focado e um outro de 50 minutos de estudo focado, que particularmente é o meu preferido. Mas você testa os 2 e vê o que funciona melhor para você. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Usando esse método, você consegue, por exemplo, estudar 1 hora com foco e vai render bem mais do que 3 horas cheias de distrações por aí. Então, tenta fazer o teste da próxima vez que você for estudar.
30 minutos ali de estudo com o seu celular desligado em outro cômodo e você ali focado nos seus estudos. Você vai ver que você vai aprender bem mais do que usando 2 horas aí de estudo, mas com distrações do seu celular. Se por acaso você usa o seu celular para estudar, então é ali que você lê seu PDF, é ali que você assiste as suas videoaulas, faz o seguinte, desativa todas as notificações e desinstala todas as redes sociais nesse período que você vai estudar para você não sucumbir a nenhuma tentação. Então, feito isso, bora agora para o 4º hábito, que é revisar o que você já estudou. Esse hábito separa quem passa em concurso de quem fica pelo caminho. Por isso, outro dos nossos mantras aqui no canal é o seguinte, se você não revisou, você não estudou. Eu imagino que já deva ter acontecido isso com você, de você estudar uma matéria, você ter entendido bem ela ali e tal, sabe? Você conseguiu associar toda a explicação bonitinho, mas aí passou um mês e você esqueceu. Isso já aconteceu com você? Isso acontece com todo mundo, pelo menos em alguma medida, sabe? Por quê? O cérebro, ele apaga informações que ele acha que não são importantes. E como que o cérebro, ele determina se alguma coisa é importante ou não? Simplesmente se você usa ou não aquela informação. Então, se você aprendeu uma coisa, mas você nunca mais usou aquela informação, seu cérebro ele vai pensar o seguinte, isso aqui não tem tanta importância, eu não estou usando, então vou descartar, entendeu? Então, se você não usa, ele vai presumir que você não quer aquela informação, que ela não é importante. Então, se você estuda direito administrativo, aí depois você estuda direito constitucional, depois português, sabe? Quando você voltar para direito administrativo daqui 2 meses, por exemplo, sem ver aquela matéria de novo, você vai esquecer e você vai precisar estudar aquilo tudo de novo. Aí isso aqui é o que faz, às vezes, você nunca avançar de verdade numa matéria. Então, quando você for fazer o seu cronograma de estudos, você precisa fazer de uma forma que você, periodicamente, esteja revisando aquelas matérias. Aí eu recomendaria você fazer o seguinte, revisa no dia seguinte o que você estudou no dia anterior. Aí chegando no sábado, sabe, daquela semana de estudos, você tenta revisar tudo que você estudou ao longo daquela semana. Aí no final do mês, faz um simulado e revisa tudo que você estudou ao longo daquele mês. E, além disso tudo, tenta fazer áudios para você ficar ouvindo as matérias sempre que for possível também. Assim como fazer resumos e mapas mentais para você ler, por exemplo, em tempos mortos ou de tempos em tempos, de forma espaçada. Claro, as questões de provas anteriores dos conteúdos que você já estudou, se você ficar fazendo essas questões também de uma forma regular, de uma forma periódica, também são uma forma de revisão ativa. Ou seja, com a revisão espaçada, o conteúdo que você estudou, ele vai da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E você vai lembrar para sempre, evitando dessa forma aquilo de você nunca estar avançando na matéria. Lembrando que revisar não é estudar tudo de novo, tá? É você dar uma olhada rápida. Então, 15 minutinhos de revisão já reativa tudo ali na sua memória. Então, com essas revisões feitas por meio de exercícios, resumos, mapas mentais, áudios, enfim, com isso, em 3, 4 meses, você tem todo o conteúdo da sua matéria fixado e você chega no dia da prova lembrando ali de tudo, tinindo, beleza? E olha, eu sei que no primeiro momento pode parecer muita coisa, né? Questões, é revisão, é estudar todo dia. Aí, além disso tudo, você também trabalha, tem que dar tempo para sua família, tem conta para pagar. Então, para te ajudar ainda mais com tudo isso, para você desenvolver todos esses hábitos, né, que a gente está conversando aqui, eu vou deixar aqui na descrição alguns links para outros vídeos que a gente desenvolve um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui, tá? Para você ter ainda mais facilidade de aplicar tudo isso. Além de outros links que podem ser úteis para você aqui também, que eu vou deixar tudinho aqui na descrição. Eu tenho certeza que tudo vai ajudar bastante. Eu recomendo que pelo menos você já salve os vídeos que a gente vai deixar aqui na descrição na sua lista para você assistir mais tarde. Tranquilo? Então, dito isso, bora agora para o 5º e último hábito, que é você treinar a sua mentalidade para ter uma mentalidade de persistência. E isso com o fim de você não desistir, para você ter resiliência. A maioria das pessoas desiste antes de dar tempo de todo o método funcionar, sabe? Vai ter dias que quando você estiver estudando, que eles vão ser ruins, sabe? Vão ter dias ali que nada vai entrar na sua cabeça mesmo, que a sua concentração ela vai ter baixa. Vai ter dias que você vai errar um monte de questões, dias que você vai pensar assim, puxa, eu não vou conseguir isso, tá puxado para mim. Isso vai acontecer. E a maioria desiste por conta disso. Acaba pensando assim, puxa, concurso realmente não é para mim, é para outras pessoas, sabe? Então,
eu vou parar por aqui. E qual que é o problema disso? Às vezes a pessoa desiste faltando 2, 3 meses para ela conseguir a aprovação dela. Então, ela estuda por 6 meses, 1 ano e acaba desistindo. Ela, às vezes, desiste por não ver um resultado imediato. Mas se ela tivesse persistido por mais 3 meses, por mais 2 meses, ela estaria aprovada. Então, a verdade nesse mundo dos concursos é que quem passa não é o mais inteligente, é pura e simplesmente quem não desiste. A aprovação vem da resiliência. Quanto mais você estuda, quanto mais questões você resolve, quanto mais constância você tiver nos seus estudos, maiores são as suas chances. Simples assim. E como que você pode criar essa mentalidade de resiliência? Entendendo que dias ruins, eles são normais, que eles vão acontecer, que todo mundo vai passar por isso. E qual a diferença entre quem passa e quem fica pelo caminho? As pessoas que passam em concurso são aquelas que continuam estudando no dia seguinte, apesar de terem tido um dia ruim. O seu sucesso, ele não vai ser medido por conta de um dia ruim que você teve, não. Ele vai ser medido pelo seu esforço em semanas, em meses, pela sua capacidade de passar por esses dias ruins. Então, para isso, tenha um porquê forte, sabe? Tenta sempre lembrar do porquê de você estar estudando, sabe? Você está estudando para quê? Para ter estabilidade? Para sustentar a sua família? Para você ter uma vida melhor? Escreve isso no papel. Aí nos dias ruins, tenta ler esses seus porquês para ver se isso consegue te animar. A gente tem um vídeo muito bom sobre isso, né, sobre os seus porquês, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre disso, você pode passar, você vai passar, você é capaz. A única coisa que pode impedir você de passar é se você desistir. Se você criar esses 5 hábitos, é impossível você não ser aprovado, você não ser aprovada. É simplesmente questão de tempo. E agora vem um conselho bônus aqui para você. Por hoje, escolhe só um hábito desses que a gente conversou aqui e já começa a implementar na sua rotina hoje mesmo. Tenta, às vezes, não aplicar os 5 de uma vez, se você tem muita dificuldade. Por hora, pega só o primeiro, que é estudar 15 minutinhos todo dia, e faz isso por 7 dias. Aí depois, você adiciona o segundo hábito e assim por diante. Daqui 1 mês, os 5 hábitos vão estar rodando aí no seu dia sem você nem sequer perceber. E daqui 6 meses, você não vai acreditar no quanto que você conseguiu evoluir. Combinado? Então já faz isso. E se esse vídeo ele te ajudou de alguma maneira, lembre-se de já deixar o seu like aqui embaixo e de comentar também qual hábito você vai implementar primeiro. Eu e o Diego, a gente lê e responde todos os comentários. E escreve aqui também o que você acha que pode dificultar a implementação de algum desses hábitos que a gente conversou aqui. Porque a gente pode fazer outros vídeos que vão te ajudar ainda mais. E não para por aqui não. Já aproveita que você está aqui comigo e assiste na sequência algum desses outros 2 vídeos que vão aparecer aqui na tela agora. O primeiro deles é um vídeo sobre a única característica comum a todos os aprovados em concurso público. E o segundo vídeo é um vídeo onde mostramos o passo a passo sobre como estudar para o melhor concurso de nível médio da atualidade. Então assiste o que fizer mais sentido para você nesse momento, já na sequência, e manda brasa nos seus estudos, beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.